Paz do Senhor, meus irmãos, que alegria estarmos juntos mais uma vez para continuarmos o nosso estudo bíblico. No nosso último vídeo, nós testemunhamos um momento de autoridade cósmica em que Deus ordenou que as águas recuassem e a porção seca aparecesse. Hoje nós vamos analisar o versículo 10, o texto que consolida a geografia do nosso planeta, onde o Senhor dá nome às novas estruturas e faz uma avaliação solene da sua obra no terceiro dia. Então, abra sua Bíblia, prepare o seu coração e vamos juntos mergulhar na profundidade da palavra de Deus. O texto sagrado nos diz em Gênesis capítulo 1, versículo 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Veja que passagem belíssima e cheia de significado espiritual. O versículo começa nos mostrando o Criador exercendo mais uma vez o seu direito absoluto de propriedade e soberania. Veja só o que o versículo diz. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. Como nós já aprendemos ao longo deste capítulo 1 de Gênesis, no mundo bíblico, o ato de dar nome a algo é uma demonstração de autoridade, governo e posse. Então, ao nomear a terra e os mares, Deus estava assinando a sua autoria sobre os continentes e os oceanos. Eles não surgiram ali por por processos acidentais ou evolução geológica de bilhões de anos. Eles foram desenhados pela mente de Deus e batizados pela sua própria voz. Ele é o dono do solo que pisamos e das águas que cobrem os oceanos. E o versículo termina com uma frase maravilhosa que nós não ouvíamos desde o primeiro dia. E viu Deus que era bom. Como nós comentamos no estudo do versículo 8, no segundo dia, Deus não havia dito explicitamente que a obra era boa, porque o processo com as águas ainda não estavam ali finalizados. Mas agora, no terceiro dia, quando as águas de baixo encontram o seu limite e os mares são formados, Deus contempla a harmonia perfeita entre a terra firme e as águas e declara: é bom. Isso nos ensina de forma literal e teológica que a criação de Deus é perfeita na sua ordem e na sua estabilidade e no seu propósito. O Senhor se alegra na perfeição daquilo que Ele faz. E a partir dessa consolidação do terceiro dia, nós extraímos uma aplicação espiritual e devocional extraordinária para as nossas vidas hoje. Repare que o Senhor só declarou que a obra era boa quando ela alcançou a estabilidade e a definição. Enquanto a terra estava misturada com a água, em um estado de lama ou inundação total, o cenário era confuso. Mas quando Deus colocou cada coisa no seu devido lugar, a terra no seu limite e os mares no ajuntamento deles, a bênção e a aprovação de Deus se manifestaram. Essa é uma lição profunda sobre o que Deus quer fazer na sua história hoje. Talvez a sua vida emocional, espiritual, financeira ou familiar esteja vivendo um período de grande confusão, onde parece que tudo está misturado e fora do lugar. Você se sente instável, como se estivesse pisando em areia movediça, sem saber onde colocar os pés. Mas o Deus de Gênesis, capítulo 1, versículo 10, é o Deus que traz definição. Quando o Senhor entra no seu caos, Ele coloca limites naquilo que estava te inundando. Ele define os espaços, separa a confusão e estabelece uma terra firme, uma rocha espiritual para você apoiar a sua fé. Deus está organizando a sua vida para que você saia da estabilidade e entre em um tempo de firmeza e clareza. E a promessa dele para você é que quando esse processo terminar e ele colocar cada área do seu coração no lugar certo, você vai olhar para trás e testemunhar o cumprimento da palavra. Vai ficar claro que tudo que Deus permitiu e organizou na sua história era bom, perfeito e agradável. Então descanse na autoridade do Criador que dá nome, traz ordem e carimba a sua vida com a aprovação dele. Se essa palavra edificou a sua fé, trouxe paz ao seu coração, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. Me segue aqui nessa rede para nós continuarmos firmes nessa caminhada bíblica e compartilhe esse estudo com alguém que precisa de uma palavra de estabilidade e ordem na parte de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe ricamente,
Fiquem na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.